Eu defendo a ideia de que o autoconhecimento é o caminho para a autoconfiança. E a autoconfiança é o caminho para melhorar a sua comunicação. E eu sei que pode parecer papinho de coach, mas calma, que não é. A questão é que pessoas que se sentem mais confiantes antes de falar em público, gravar vídeos ou ter conversas difíceis tendem a serem percebidas como melhores comunicadoras. E não existe uma regra fixa ou fórmula mágica para criar essa autoconfiança antes de falar. A terapia ajuda, mas assim, a terapia é mais longo, né? Então, eu quero te dizer que existe um elemento que te ajuda a criar essa autoconfiança mais no curto prazo, e esse elemento é a preparação. Eu criei o método OCMF, que consiste em 4 passos simples para estruturar suas ideias e se comunicar de forma mais eficiente. E neste episódio eu vou te ensinar como usar esse método para se preparar para apresentações, gravações de vídeos ou conversas importantes. Mas antes de falar disso, eu só quero te lembrar que eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. Eu sou jornalista, redatora publicitária, escritora e professora de comunicação. E nesta temporada do podcast, eu quero compartilhar algumas reflexões e ensinamentos para te ajudar a se comunicar melhor. Mas relaxa, porque aqui a conversa é descomplicada. Faz de conta que você está ouvindo um áudio longo do WhatsApp daquela amiga que se empolga e fala demais. E só lembrando que essa temporada tem um apoio especial, porque a realização é do Ministério da Cultura e Prefeitura de Votorantim, por meio do Fundo Municipal de Cultura. E vamos para o episódio, porque hoje no meu áudio longo eu vou falar sobre como você pode organizar suas ideias e se preparar para se comunicar melhor com o método OCMF. Antes de falar mais sobre o método OCMF, vamos conversar um pouquinho sobre roteiros. Mas Ive, roteiro não é coisa de filme, coisa de série? Também, mas não apenas. Criar roteiros é a minha técnica preferida para estruturar ideias de forma simples e eficiente. E eu tô falando de roteiro aqui como algo mais simples e intuitivo. Eu não tô falando de algo complexo. E eu vou dar um exemplo para te explicar melhor. Teve uma vez que eu precisei falar com o dono de uma empresa na qual eu trabalhei. Eu estava insatisfeita com algumas coisas e queria propor algumas mudanças internas de processos, esse tipo de coisa. Mas eu não planejei muito bem o que eu ia falar com o dono, né? Que era o chefe também, que era uma empresa pequena, então o dono era o líder direto ali da equipe também. E aí eu não planejei muito bem. Eu falei, eu sou uma mulher que fala demais, eu me comunico bem, na hora eu vou saber o que falar. E eu estava errada. Na hora de conversar com o dono da empresa, o que aconteceu? Eu fiquei nervosa, eu fiquei ansiosa e eu travei. Eu tentei desenrolar a conversa, mas eu me perdi na minha linha de raciocínio e eu comecei a falar demais sobre tudo, menos sobre o que eu precisava. E hoje eu percebo que isso não aconteceria se eu tivesse estruturado as minhas ideias e criado um roteiro simples antes dessa conversa importante. E um ponto aqui. Eu não estou dizendo que você precisa planejar cada palavra de cada conversa que você vai ter em toda a sua vida. Mas quando você vai ter conversas importantes, ou fazer apresentações em públicos, ou gravar um vídeo, ou gravar um podcast, por exemplo, é essencial definir um ou mais objetivos e organizar suas ideias a partir daí. A ideia não é criar um roteiro para te engessar, para você falar palavra por palavra como se fosse um robozinho. Não é isso. Um roteiro, no sentido do que eu estou falando aqui, um roteiro para comunicação, para te ajudar a se comunicar melhor, ele serve para te ajudar a organizar suas ideias de uma forma que faça sentido. E nesse caso, feito é melhor do que perfeito. Me dói um pouco falar essa frase, porque eu não sou muito fã dela, porque eu sou meio perfeccionista. Mas, né, a terapia me ajudou a reconhecer que existem momentos na vida que feito é melhor do que perfeito. E essa situação é uma delas. Porque você não precisa criar um super roteiro que dê um super trabalho. Criar algo simples já serve para te guiar. E sabe por quê? Sabe por que o roteiro vai te ajudar? Pelo mesmo motivo que eu me embananei quando eu fui falar com o meu ex-chefe lá da empresa que eu trabalhei. Porque o nosso cérebro não é pendrive.
Pra quem é millennial, pra quem é mais velha, vai pensar em pendrive. Hoje em dia é Google Drive, é OneDrive, né? É na nuvem. Mas o nosso cérebro não é um dispositivo de armazenamento para guardar as coisas. A minha memória, por exemplo, é tipo a da Dory do Procurando Nemo, sabe que esquece as coisas? Então, eu esqueço as coisas com muita facilidade. Quer dizer, depende, né? Se eu tô brigando com alguém, eu puxo no arquivo e falo lá. Não, porque naquela briga que a gente teve em 1997, você disse, para essas coisas serve minha memória. Mas para coisa importante, minha memória apaga. Então eu esqueço as coisas com facilidade. E é por isso que depois daquela conversa que eu me embananei e depois de estudar mais ainda sobre comunicação, eu não confio apenas na minha memória quando eu vou ter conversas importantes ou falar em público. E além dos roteiros me ajudarem a lembrar das coisas, eles também têm outras 3 vantagens que eu considero maravilhosas. Essas 3 vantagens, além da super vantagem de me ajudar a lembrar das coisas, essas outras 3 vantagens são: criar roteiros e preparar a sua fala te ajuda a pensar criticamente. Eu tô sempre falando aqui, eu falei nos episódios anteriores sobre isso também, recomendo que você escute, sobre a importância de ter um pensamento crítico para se comunicar melhor. Você precisa pensar antes de comunicar. Até rima, ó, fica mais fácil para o seu cérebro lembrar. Vou fazer uma musiquinha. Você precisa pensar antes de comunicar e isso ajuda o seu cérebro a lembrar. Ó, eu sou muito música. Ai, que palhaçada, né? Mas vamos lá. Criar roteiros e preparar sua fala te ajuda a pensar criticamente. Porque, às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece bastante, que às vezes eu tô com um problema. E aí, a minha cabeça está completamente maluca e o problema parece muito grande, eu não consigo nem explicar qual é o meu problema. E aí, quando eu vou falar com alguém sobre isso, ou melhor ainda, quando eu vou escrever sobre isso, que às vezes eu escrevo, tô mal e eu escrevo pra tirar de mim, parece que eu sou obrigada a pensar e organizar as ideias na minha cabeça, e isso me ajuda, sei lá, a organizar o problema e olhar e falar, nossa, é um problema que dá pra resolver, não é mesmo? Às vezes parece muito confuso quando tá só na sua cabeça. E isso não serve só pra problema, serve pra pensamentos em geral. Então, quando você precisa sentar e estruturar o que você vai falar, nem que seja em tópicos, isso vai ajudando o seu cérebro a pensar, putz, mas será que isso aqui é importante? Ah, tinha uma outra coisa que eu não estava pensando que é legal colocar aqui. E isso já é um pensamento mais crítico em relação à sua comunicação. Então, essa é a primeira das 3 vantagens que eu considero maravilhosas dos roteiros, além de te ajudar a lembrar das coisas. A segunda vantagem é saber que você se preparou antes de falar em público ou ter uma conversa difícil te ajuda a ficar menos ansiosa e nervosa na hora de falar. Porque você pensa, eu me preparei. Sabe, tipo, quando você ia fazer uma prova na escola? Que você pensava, nossa, não estudei, ferrou. E aí, quando você tinha estudado antes, você ficava menos mal? Gente, meu gato está aqui, ó, tipo, deixa eu falar no podcast, não sei se está pegando no microfone, mas se estiver pegando, participação especial de Nenês Zóio Lannister. Sim, esse é o nome do meu gato, nome e sobrenome. Nenês Zóio Lannister. Se vocês quiserem mandar presentinhos, aí uma coleira gravada, esse é o nome do neném. Lá no meu Instagram, inclusive, @a mulher que fala demais, tem várias fotos e até vídeos do meu crianço. Enfim, terceira vantagem de criar roteiros. Você fala demais de forma positiva, focando no que realmente importa. Eu tô sempre falando para vocês que é possível sim falar demais de forma positiva, desde que você fale com assertividade, coerência, sem enrolações ou repetições desnecessárias. A coisa que mais torna o falar demais em algo ruim, as duas coisas são se repetir e enrolar. E se repetir sem estratégia, tá? Porque repetir a mesma coisa mais de uma vez com estratégia é uma ferramenta de comunicação. Mas quando você só tá repetindo porque você se embananou ali nos seus pensamentos, é ruim. E aí, quando você faz um roteiro, você foca no que realmente importa. Então, você está falando demais, você pode, né, vir a falar demais, se for o caso, de forma positiva, porque você vai estar falando demais sobre o que é realmente importante para quem está te ouvindo falar naquele momento. Aí você fala, nossa, que lindo, que maravilhoso. É, mas nem tudo são flores. E aí eu senti um problema, porque eu tive essa ideia, né? Enfim, vi em alguns lugares essa coisa sobre criar um roteiro antes de você falar. Só que o meu problema
né, era que não existia uma forma única e universal de criar roteiros para esse propósito. Se você procurar, por exemplo, modelo de roteiro de filme, modelo de roteiro de podcast, você vai achar coisas. Mas se você pesquisa modelo de roteiro para criar para estruturar minhas ideias antes de falar em público, não tinha uma coisa exata. E aí, às vezes, eu me perdia na hora de organizar as minhas ideias em um roteiro. E aí, por isso, ao longo dos anos, eu desenvolvi um checklist simples que me ajuda até hoje a criar roteiros eficientes de forma simples antes de apresentações, vídeos ou conversas importantes. E eu apelidei essa forma de criar roteiros de método OCMF. E ele é dividido em partes, 4 partes. Objetivo, começo, meio e fim. Então, OCMF é de objetivo, começo, meio e fim. São 4 passos e em cada um deles você estrutura uma parte da sua fala ou apresentação. E agora eu vou te contar sobre cada uma dessas partes. A gente começa pelo começo, a gente começa pelo objetivo. Então você precisa definir qual é a intenção da sua fala. O que você pretende com essa sua fala? Pode parecer até meio bobo perguntar isso, mas muitas vezes a gente se perde e não cria uma linha de raciocínio estruturada, porque não tem clareza de qual que é o nosso objetivo com aquela conversa, palestra, apresentação, vídeo. Tipo, vou fazer um vídeo sobre comunicação assertiva. Beleza, mas e aí? Qual que é o objetivo? O objetivo é ensinar comunicação assertiva? O objetivo é apresentar o que é comunicação assertiva? Eu tô falando com quem? Com pessoas que já se comunicam bem ou eu tô falando com pessoas que nunca tiveram nenhum contato com, sei lá, curso de comunicação e oratória? Eu tô falando com adolescente, eu tô falando com adulto, eu tô falando com vendedor, eu tô falando com professor, sabe? Então, tudo isso serve para a gente entender qual é o nosso objetivo. Então, por exemplo, o meu objetivo é ensinar comunicação assertiva para alunos do ensino médio em uma palestra de 2 horas, por exemplo, entendeu? Então, qual que é o seu objetivo? Parar e pensar nisso já é um negócio que às vezes a gente não faz e que já ajuda a gente a se comunicar melhor. Segundo passo, começo. Para começar, então você definiu o objetivo, beleza. Esse é o meu objetivo. Como que eu vou começar a minha conversa, a minha palestra, a minha fala, o meu vídeo, enfim? Porque você precisa capturar a atenção de quem está te ouvindo em poucos segundos, tá? Já falei disso lá no meu Instagram, no meu TikTok, no meu YouTube, que tem estudos que dizem que a gente precisa, que nosso tempo de foco é de 8 segundos. Então, principalmente se você está falando de vídeo para as redes sociais, precisa capturar a atenção das pessoas muito rápido. Mas em palestras e conversas também, senão a pessoa vai passar o resto da sua palestra mexendo no celular. Então, para começar, você precisa capturar a atenção das pessoas em poucos segundos. E eu recomendo que você faça isso com uma dessas 5 técnicas. Quebra de expectativa, que é quando você já começa falando algo que a pessoa não esperava ouvir. Pergunta. Começar com pergunta, nossa, é ótimo. Eu adoro começar minhas aulas e minhas palestras com pergunta, porque isso já engaja a plateia. E mesmo que você esteja, sei lá, falando de um vídeo, que a pessoa não vai te responder diretamente, quando você faz uma pergunta, você já engaja a pessoa ali, já parece que a pessoa está fazendo parte de um diálogo, mesmo que ela esteja, sei lá, do outro lado da tela te ouvindo. Então também é uma técnica boa. Outra forma de capturar a atenção de quem está te ouvindo é contar uma história. Eu amo, gente. Você conta uma historinha, as pessoas já querem saber o que vai acontecer, você já prendeu a atenção das pessoas. Outra coisa que você pode usar é curiosidade. Você atiça a curiosidade das pessoas. O ser humano é fofoqueiro, então as pessoas vão querer saber do que você está falando. E você pode também trazer um dado relevante no começo, um número muito grande ou um número muito pequeno. Enfim, isso também é legal para começar sua fala, seu vídeo, sua aula, enfim. Então, primeiro você define no método, né? Vamos voltar para o método OCMF, para criar roteiro. Você definiu o seu objetivo, você definiu como você vai começar. Aí depois você vai para o meio. O que você faz no meio do seu roteiro? Você organiza as informações e apresente-as de forma coerente e interessante. Eu sugiro que você comece listando em tópicos quais são os pontos mais importantes, os pontos essenciais para falar sobre aquele tema. Depois você organiza esses tópicos em uma sequência que faça sentido. Então, por exemplo, vou falar, sei lá, sobre microfones. Como comprar o melhor microfone. Eu vou já começar falando da interface de áudio? Não, peraí. Primeiro eu tenho que falar do microfone, depois eu vou falar do cabo, depois eu vou falar que se a pessoa quiser uma qualidade de som melhor, existe um outro objeto que ela pode comprar, que é uma interface de áudio. Então, tipo, você define o que você precisa falar e vai organizando. O que eu vou falar primeiro, o que eu vou falar depois. Aí você pode também inserir exemplos, dados, pesquisas, estudos, enfim, se houver aí coisas para você falar. E por último, você resume. Você corta o que não é indispensável, porque às vezes você quer falar de 78 coisas e você olha e fala, mas isso aqui é realmente
indispensável para eu falar? Se, por exemplo, eu vou dar uma palestra de 2 horas. Não, 2 horas é muito, né? Eu vou dar uma palestra de meia hora, por exemplo. Não dá pra falar de 78 coisas às vezes. Então, você define o que é indispensável e você pode cortar algumas coisas pra você falar demais sobre o essencial. Então, você primeiro. E, gente, você pode fazer isso no bloco de notas do seu celular. Se você é uma pessoa que gosta de papel e caneta, pega uma folha de papel e começa a rascunhar. Objetivo, qual é o meu objetivo? Começo. O que eu vou falar no começo? Ah, eu vou contar aquela história. E não precisa colocar palavra por palavra, mas é só pra você lembrar. Então você pode colocar: o meu objetivo é tal. Vou começar contando aquela história que aconteceu comigo que acho que vai exemplificar bem o caso. Depois eu vou falar disso, disso, disso. Esse ponto, esse ponto, esse ponto. E aí, por fim, o fim. Né? Você finaliza. Como você vai finalizar? Que aí você começou maravilhosamente bem, você desenvolveu o assunto, e aí como é que você vai terminar? Você vai terminar de forma ruim? Não. No fim, é ideal que você termine o seu vídeo, a sua fala, a sua conversa, de uma forma que promova uma reflexão ou incentive uma ação em quem está te ouvindo, seja só uma pessoa, seja uma plateia, uma sala de aula, enfim. Então, depois de apresentar todos os dados, informações, você tem que fechar com chave de ouro. Sabe por quê? Por causa de um negócio que se chama regra do pico-fim. Basicamente, essa regra diz que as pessoas julgam uma experiência com base em como se sentem no pico, que é o momento mais intenso, seja positivo ou negativo, e no fim. E você pode usar alguns artifícios para encerrar a sua apresentação de forma marcante. Eu trouxe aqui algumas dicas, mas antes deixa eu falar mais um pouquinho da regra do pico-fim. Gente, esse negócio é muito maluco, porque quando você começa a pensar nisso e observar as experiências que você viveu na sua vida, tipo, sei lá, uma viagem, ou uma palestra que você assistiu, uma aula que você assistiu, isso é muito real, cara. A gente não olha para a experiência inteira para falar se ela foi boa ou ruim. O nosso cérebro automaticamente tende a buscar o ponto alto, seja o melhor momento ou o pior momento, e o fim. Então, se você começou maravilhosamente bem, mas se você não terminou a sua fala, o seu texto, o seu vídeo de uma forma interessante, as pessoas podem ter a impressão de que não foi tão bom assim. É muito louco, mas é verdade. E aí, como é que você pode terminar de forma marcante, né? Você pode promover uma reflexão com uma frase de impacto, se for uma palestra, a galera adora fazer isso. Você pode inspirar o ouvinte a fazer uma ação, né? Você pode incentivar uma ação nessa pessoa. Tipo, se for um vídeo, me siga para mais dicas de comunicação. Ou, se você está fazendo uma palestra, se você quiser, me segue nas redes sociais, lá. Enfim, você pode incentivar uma ação. Se for, sei lá, uma venda, você pode incentivar a pessoa a comprar, enfim. Você pode abrir possibilidades para conversas e aprendizados futuros, então você pode indicar leituras, filmes, obras em geral. Você pode também terminar focando na transformação que a sua fala promoveu. Então, tipo, lembra que no começo vocês não estavam pensando nisso e agora vocês aprenderam que lá. Por exemplo, quando eu tô fazendo cursos, que às vezes eu faço cursos de 5, 6, 10 aulas, né? Eu gosto de falar, lembra que lá no começo vocês achavam que era tal coisa e agora vocês aprenderam tal coisa? É legal focar nessa transformação que a sua fala promove. Você também pode dizer como você se sente sobre o tema da sua fala, trazer um toque mais pessoal. Ou você pode responder a curiosidade que você trouxe lá no começo. Lembra que eu falei que você pode começar com uma curiosidade? Você pode responder só no final. E aí, gente, você fala, nossa, quanta coisa, tem que definir objetivo, começo, meio, fim, estruturar. Quanta coisa. Gente, não é. Eu sei que pode parecer muita coisa, mas eu prometo que na prática é bem menos assustador do que na teoria. Na prática, não vai levar 20 minutos igual levou aqui para eu te explicar o que você vai fazer. Então, eu sugiro que você tente. Eu acho que você pode investir um tempinho para fazer isso. Por quê? Porque quando você cria esse roteiro antes de apresentações ou conversas importantes, isso vai te ajudar muito a organizar suas ideias e melhorar a sua comunicação. Isso sem contar que fazer um roteiro é se preparar para falar. E se preparar para falar é respeitar o seu ouvinte. Boa prática de comunicação e oratória. Então tenta. Pega, rascunha no papel, organiza suas ideias, objetivo, começo, meio e fim. E você vai vir me agradecer depois, tenho certeza. Depois você vem aqui nos comentários dessa plataforma de áudio e falar: Ive, eu fiz o roteiro, mudou a minha vida. Porque pode parecer uma coisa simples, mas realmente muda a vida, gente. E não é papo de coach, porque eu não gosto de coach. Já falei isso aqui também, não gosto de coach. Mas prometo pra vocês, tenta fazer o roteiro que vai ajudar a organizar suas ideias e trazer todos aqueles benefícios que eu já te disse.
E é isso, gente. Hoje eu fico por aqui, mas a gente pode continuar conversando a semana inteira lá nas redes sociais. Me segue no Instagram, Medium, TikTok e YouTube no @amulherquefala demais. E semana que vem eu volto com um novo episódio para te ajudar a se comunicar melhor. Até mais! Tchau!